Imagine um crime brutal, uma injustiça que rasga a alma. Agora, imagine que a lei falhou. Que o culpado, arrogante em seu poder, riu da dor que causou, acreditando-se intocável. E que as vítimas, despojadas de tudo, foram forçadas a assistir, impotentes, enquanto o tempo parecia selar a impunidade. Mas o tempo tem seus próprios planos. Ele é o mais paciente dos juízes, o mais silencioso dos carrascos. E quando ele decide cobrar, nem mesmo o mais poderoso dos tiranos pode escapar. Hoje, vamos mergulhar em uma lenda onde a paciência se tornou uma arma letal, e a vingança, uma arte forjada na espera e na astúcia. Antes de desvendarmos os segredos dessa espera implacável, faça um pacto com a justiça. Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma história épica e ative o sininho para ser avisado sempre que a verdade vier à tona. Temos vídeos novos todos os dias e você não vai querer ficar de fora de nenhuma dessas narrativas. No coração do Japão feudal, um tempo onde a honra era mais valiosa que a própria vida e a lealdade uma corrente inquebrável, existiu um código. O Bushido. O caminho do guerreiro. Não era apenas um conjunto de regras, era a essência da existência de um samurai, moldando cada passo, cada respiração. Era uma era onde a vergonha pública podia ser mais devastadora que a própria morte, e onde uma injustiça clamava por retribuição, não apenas pela honra do indivíduo, mas pela honra de todo um clã. É nesse cenário de regras rígidas e orgulho indomável que uma semente de tragédia foi plantada, germinando em uma das mais extraordinárias e sangrentas sagas de retribuição que a história já testemunhou, a lenda dos 47 Ronins. Uma história que ecoa através dos séculos, sussurrando sobre a paciência implacável e a justiça que, por vezes, escolhe seus próprios carrascos e seu próprio tempo para ser entregue. Nosso palco é Edo, a capital do shogunato, no distante ano de 1701. Ali, em meio à pompa e ao poder, dois homens se encontrariam em um choque que abalaria as fundações da sociedade japonesa. De um lado, Asano Naganori, o jovem e honrado daimyo do clã Ako, da província de Arima. Um homem de princípios firmes, respeitado por seus súditos e exemplar em sua conduta, conhecido por sua retidão e seu temperamento, por vezes, impetuoso, mas sempre justo. Do outro, Kira Yoshinaka, um mestre de cerimônias de alto escalão, um homem influente na corte do Shogun, mas cuja reputação era manchada pela arrogância, pela ganância e por um prazer doentio em humilhar aqueles que considerava inferiores. Kira era um parasita do poder, que se alimentava da bajulação e da corrupção. Asano havia sido encarregado de uma tarefa de grande prestígio e responsabilidade: receber os enviados do imperador em Edo. Uma honra que exigia a mais impecável das etiquetas e o conhecimento detalhado dos rituais da corte. Para isso, ele precisava da supervisão de um especialista. Esse especialista era Kira. Mas Kira não era um homem que oferecia seus serviços gratuitamente ou por um senso de dever. Ele esperava subornos. Presentes caros, gestos de deferência que beiravam a adulação e a servidão. Asano, contudo, era um homem incorruptível, avesso a tais práticas desonrosas. Ele se recusou a ceder à extorsão, mantendo-se fiel aos seus princípios de integridade. A recusa de Asano foi um insulto pessoal profundo para Kira. E um homem como Kira não deixava insultos impunes. Ele começou uma campanha sistemática e cruel de humilhação pública. Ignorava Asano em público, o repreendia por erros triviais de protocolo, zombava de sua suposta falta de etiqueta e de sua origem provinciana, tudo para diminuí-lo, para quebrá-lo diante de outros nobres e oficiais. As palavras de Kira eram como lâminas afiadas, cortando a honra de Asano a cada dia, minando sua reputação e sua paciência. O daimyo suportou, tentando manter a calma, mas a cada dia, a pressão, o escárnio público e a flagrante injustiça corroíam sua resiliência. Até que chegou o ponto de ruptura.
Dentro dos corredores sagrados do castelo de Edo, o coração do poder do Shogun, um lugar onde a paz e a ordem eram absolutamente invioláveis, Kira, em mais um de seus ataques de soberba e malícia, proferiu uma injúria que, para Asano, foi a gota d'água. Exausto, humilhado ao limite de sua dignidade e incapaz de conter sua justa fúria diante de tamanha afronta, Asano Naganori puxou seu wakizashi, sua espada curta, e feriu Kira no rosto. Um ato impensável. Sacar uma arma e derramar sangue dentro do castelo do Shogun era uma ofensa capital, um crime que violava a paz do domínio imperial. Era um sacrilégio de proporções gigantescas. A punição foi instantânea e brutal, refletindo a gravidade da violação. Asano foi imediatamente detido. E sem um julgamento formal, sem a chance de explicar a provocação insuportável que o levou a tal extremo, o Shogun Tsunayoshi decretou sua sentença sem hesitação: seppuku. O suicídio ritual. A única forma de Asano preservar sua honra e a de seu clã era tirar a própria vida. Kira, por outro lado, o homem que instigou tudo com sua crueldade, sua ganância e sua língua afiada, não recebeu absolutamente nenhuma punição. Nenhuma. Ele era uma figura poderosa, com conexões profundas na corte, e a balança da justiça pendeu de forma grotesca em seu favor. O agressor foi absolvido, a vítima, condenada à morte mais honrosa, porém trágica. Asano Naganori cumpriu a sentença com a dignidade e a coragem que sempre o caracterizaram como samurai. Em 21 de abril de 1701, ele abriu seu próprio ventre, encerrando sua vida, para muitos, sua honra, sob a sombra da mais flagrante injustiça. Mas sua morte não foi o fim de sua história. Foi o começo de outra, uma que transcenderia o tempo. Pois com a morte de Asano, veio a desgraça total para seu clã. Seu domínio, Ako, foi confiscado. Seus bens, tomados. E seus quase 300 samurais, que juraram lealdade até a morte, foram transformados em Ronin. Ronin. Essa palavra, em si, carregava o peso da desonra e da desesperança. Samurais sem mestre, sem propósito, sem o status que definia sua existência. Eles foram despojados de tudo. De suas terras, de seus salários, de sua identidade, de seu lugar na sociedade. Vagariam sem rumo, ou se tornariam bandidos, ou viveriam na mais abjeta miséria. Era uma condenação a uma vida de vergonha e marginalização. Mas entre esses homens despojados, havia um que se destacava, uma figura de inabalável determinação, Oishi Kuranozu. O ex-principal conselheiro de Asano, o homem em quem o daimyo mais confiava. Um homem de inteligência aguçada, de lealdade inabalável e de uma paciência quase sobrenatural, forjada em anos de serviço e sabedoria. Oishi sentiu a dor lancinante da perda de seu mestre, a vergonha da injustiça que maculava a memória de Asano, o peso da desonra que recaía sobre todos eles. Mas ele também sentiu outra coisa, uma chama de fúria silenciosa e controlada, uma sede de retribuição que não seria apaziguada por nada menos que a justiça. A justiça que lhes foi negada. A justiça que lhes foi negada, e que eles juraram arrancar com as próprias mãos das garras do destino. Oishi Kuranozu, o líder em luto, sabia que a vingança não poderia ser apressada. Não seria um ato impensado de fúria cega, mas uma sinfonia gelada de paciência e precisão. O shogunato vigiava, os espiões de Kira estavam por toda parte. Qualquer movimento precipitado seria suicídio e desonraria ainda mais a memória de Asano. A ira ardente precisava ser abafada, camuflada sob uma máscara de desespero e decadência. Era preciso enganar a todos, incluindo seus próprios corações. Assim começou a longa espera. Um período de tormento e engano, onde cada um dos 47 samurais que juraram lealdade até o fim se dispersou, adotando vidas que contradiziam cada preceito de seu código. Oishi, o mais respeitado entre eles, tomou para si o papel mais degradante.
Ele se atirou à devassidão, mergulhando de cabeça em casas de chá e bordéis, embriagando-se com frequência, comportando-se como um homem que perderá não apenas o mestre, mas também a alma. Ele se divorciou de sua amada esposa para protegê-la da vergonha e do perigo iminente de sua missão. Era visto cambaleando pelas ruas, com roupas sujas, em público, permitindo que as pessoas zombassem dele, que o apontassem como o samurai que se tornará um inútil, um bêbado sem honra. Um dia, um homem de Satsuma, vendo Oishi caído na rua, embriagado, cuspiu nele e o chutou, ultrajado pela visão de um samurai tão degradado. Oishi suportou a humilhação sem reagir, pois cada cuspe, cada chute, cada zombaria era um degrau na escada da dissimulação que levaria à vingança. Os outros Ronin seguiram o exemplo, cada um à sua maneira, desaparecendo na vasta tapeçaria da sociedade japonesa. Alguns se tornaram comerciantes humildes, outros artesãos, outros ainda se fingiram de doentes ou monges. Eles se misturavam à multidão, seus rostos impassíveis, seus corações em chamas. Eles vendiam suas espadas, suas armaduras, seus bens mais preciosos, trocando-os por moedas que financiariam a longa e silenciosa conspiração. Anos se arrastaram, como séculos. A poeira dos acontecimentos de Asano foi lentamente baixando, e com ela, a vigilância do shogunato, o mais importante, a de Kira Yoshinaka. Kira, o homem que instigou toda a tragédia, observava o desenrolar dos fatos com uma satisfação doentia. Ele via os Ronin de Asano desgraçados, dispersos, supostamente quebrados. Ele se sentia invencível, intocável, acima da lei. Sua arrogância crescia a cada dia. Ele zombava da covardia daqueles que antes eram os orgulhosos samurais de Ako. Ele se vangloriava de sua própria astúcia e influência, certo de que o tempo havia apagado qualquer chama de vingança em seus corações. Seus espiões, enganados pela performance perfeita de Oishi e seus companheiros, relataram que não havia ameaça. Kira relaxou suas defesas, acreditando que a impunidade era sua para sempre. A soberba, como sempre, era sua maior fraqueza. Mas sob a superfície da aparente decadência e resignação, a teia da vingança estava sendo cuidadosamente tecida. Oishi e alguns de seus homens mais próximos mantinham contato secreto, trocando informações em encontros furtivos. Cada detalhe da mansão de Kira era estudado, a disposição dos cômodos, o número e os hábitos dos guardas, as rotas de fuga. Eles mapeavam cada parede, cada portão, cada esconderijo potencial. A paciência era uma arma tão afiada quanto qualquer lâmina, e o tempo, um aliado silencioso que observava e aguardava. Finalmente, após quase 2 anos de espera torturante, de dissimulação e de sofrimento autoimposto, o momento chegou. Oishi Kuranosuke enviou a palavra. Uma rede de mensagens codificadas percorreu o Japão, despertando os 47 Ronin de seu sono forçado. Um por um, eles abandonaram suas vidas falsas, suas identidades emprestadas, e começaram a convergir silenciosamente para Edo. A cada passo, sentiam o peso de sua promessa, a certeza de que esta era uma jornada sem retorno. Despediram-se de suas famílias em silêncio, sem explicações, sabendo que a única herança que lhes deixariam seria uma história de honra e sacrifício. Era a madrugada gélida de 14 de dezembro de 1702. Uma neve espessa caía, cobrindo as ruas de Edo com um manto branco e silencioso. O frio penetrante era um aliado, mantendo as pessoas dentro de suas casas, abafando os sons. Em meio à escuridão e ao véu de flocos de neve, os 47 Ronin se reuniram perto da mansão de Kira. Não eram mais os homens decadentes e derrotados que se mostraram ao mundo. Seus olhos brilhavam com uma determinação gélida, seus corpos, agora magros e endurecidos pela privação, estavam prontos. Vestiam armaduras leves por baixo de seus kimonos, e suas espadas, algumas compradas com o último de seus recursos, outras herdadas, estavam afiadas para a tarefa final. O plano era de uma precisão cirúrgica.
2 grupos, liderados por Oishi e seu filho, Oishi Shikara, atacariam simultaneamente. Um grupo pela frente, o outro pelos fundos, para evitar que Kira escapasse. O sinal para o início do assalto seria o som de um tambor. O sinal de que Kira havia sido capturado seria o toque de um sino. Com um golpe seco no tambor, o ataque começou. A surpresa foi total. Os guardas de Kira, relaxados em sua falsa segurança, foram pegos desprevenidos. Portões foram arrombados, paredes escaladas. O som das espadas se chocando, dos gritos de alarme, da fúria contida por anos explodiu na noite invernal. Os Ronin, embora em menor número que os guardas da mansão, lutaram com a ferocidade de quem não tinha nada a perder e tudo a ganhar. Eles não buscavam uma chacina indiscriminada. Seu foco era singular: encontrar Kira Yoshinaka. A mansão de Kira era um labirinto de corredores e aposentos, mas os Ronin a conheciam intimamente, cada detalhe meticulosamente estudado. Eles vasculhavam cada esconderijo, cada canto escuro, enquanto os guardas restantes tentavam em vão organizar uma defesa. O pânico se espalhou entre os servos e as mulheres da casa, que foram poupados pelos Ronin, pois sua vingança era direcionada apenas ao seu mestre. Finalmente, após uma busca tensa e exaustiva, Kira foi encontrado. Não na dignidade de um senhor, enfrentando seu destino, mas escondido em um pequeno e imundo depósito de carvão, um lugar indigno de um nobre, revelando sua covardia final. Ele foi arrastado para o pátio, um homem velho e trêmulo, confrontado pelos olhos gélidos de Oishi Kuranosuke e seus samurais. Oishi ajoelhou-se diante de Kira. Ele não proferiu palavras de ódio ou de triunfo. Com uma calma assustadora, ofereceu a Kira o wakizashi que Asano Naganori usou para cometer seu próprio seppuku. Era uma última chance, um gesto para permitir que Kira morresse com honra, como um samurai. Mas Kira, em sua abjeta covardia, não conseguiu. Ele tremeu, recusou-se. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Oishi, com a dor e a resolução de anos em seus olhos, não hesitou. Erguendo sua própria katana, sem qualquer vestígio de rancor pessoal, apenas a frieza da justiça cumprida, ele desferiu o golpe final. A cabeça de Kira Yoshinaka foi separada de seu corpo. O sino tocou, seu som ecoando na noite nevada. A vingança estava consumada. A cabeça de Kira foi lavada na neve fresca e levada pelos Ronin em procissão, pelas ruas silenciosas e nevadas de Edo, até o templo Sengakuji. Lá, diante do túmulo de seu mestre Asano Naganori, eles depositaram a cabeça de Kira como uma oferenda, a prova final de que a justiça, mesmo tardia, havia chegado. Eles acenderam incenso e rezaram, em silêncio, cumprindo o juramento que os mantivera vivos e focados por tanto tempo. Após a consumação de sua vingança, os 47 Ronin não fugiram. Eles marcharam calmamente até a casa do daimyo de Kumamoto, Hosokawa Tsunatoshi, anunciando seu feito. Entregaram-se às autoridades. Sabiam que haviam cometido um crime perante a lei do shogunato, um ato de vingança privada que desafiava a ordem estabelecida. Mas sabiam também que haviam cumprido um dever mais alto, um dever para com seu código, para com seu mestre, para com sua honra. O shogunato se viu em um dilema sem precedentes. A lei exigia a punição por assassinato. Mas a opinião pública, o coração do povo japonês, estava com os Ronin. Eles eram heróis, personificações do Bushido, do caminho do samurai. Sua lealdade inabalável e seu sacrifício eram admirados por todos. Após meses de deliberação, de debates acalorados entre os conselheiros do Shogun, a sentença foi proferida, seppuku. Não como uma punição desonrosa, mas como um ato que lhes permitia morrer com a dignidade que tanto valorizavam. Em 4 de fevereiro de 1703, os 46 Ronin sobreviventes, um deles, Asama Mitsuoki, morrera antes da sentença, um por um, ou em pequenos grupos, cometeram seppuku.
Com a mesma calma e dignidade com que viveram seus anos de dissimulação e executaram sua vingança, eles abriram seus próprios ventres, encerrando suas vidas de forma honrosa. Morreram como samurais, com a honra restaurada de seu mestre e de seu próprio nome. Eles foram enterrados lado a lado no templo Sengakuji, junto ao túmulo de Asano Naganori. Seus túmulos, humildes pedras, tornaram-se um local de peregrinação, um santuário para a lealdade e a coragem. Até hoje, o incenso queima constantemente em seus túmulos, e pessoas de todo o mundo visitam o local para prestar homenagem aos 47 Ronin. A história dos 47 Ronin não é apenas uma lenda japonesa, é uma lição universal, gravada a ferro e fogo nos anais do tempo. Ela nos ensina que a justiça, por vezes, caminha em passos lentos, quase imperceptíveis, mas sua chegada é tão certa quanto o nascer do sol. Ela nos lembra que a paciência, quando aliada a um propósito inabalável, pode ser a mais potente das armas. A arrogância, a impunidade, a certeza de que se está acima de qualquer retribuição, são ilusões fatais. O tempo observa cada injustiça, cada ato de crueldade, cada violação da honra. E, mais cedo ou mais tarde, ele apresenta a conta. A história dos 47 Ronin é o eco duradouro de uma verdade implacável. Ninguém pode escapar do julgamento silencioso do tempo e da inevitável cobrança que ele traz. Se você gostou desta jornada por uma das mais poderosas histórias de vingança e honra, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais narrativas épicas de justiça e destino. O tempo sempre cobra, e nós estaremos aqui para contar cada uma dessas histórias. Até a próxima!